quero compartilhar uma palavra com você nessa manhã. Primeiro, bom dia, né? Graça e paz. A gente já chega falando, né? Na pressa, na correria. Como é que está a sua família? Como é que você está? Como é que você chega aqui nessa manhã? Algo que Deus gerou no meu coração para compartilhar com você nessa manhã tem a ver com um pouco daquilo que o pastor ministrou aqui na oração, que é sobre algumas decisões que precisamos tomar na nossa vida acerca de como seguiremos ou de como seguimos Jesus. Que tipo de vida nós estamos construindo dentro dessa perspectiva do seguir a Jesus. Como é que foi o seu compromisso ou a sua decisão em seguir Jesus esse ano, por exemplo? De que maneira você fez isso? É um pouco disso que eu quero compartilhar com você. Quero que você abra comigo, por favor, em Marcos capítulo 14. Evangelho segundo Marcos, capítulo 14. Eu vou ler apenas 2 versículos, que são os versos 51 e 52. Marcos 14, 51 a 52. A palavra de Deus diz assim: um jovem vestindo apenas um lençol de linho estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Feche os teus olhos um instante. Pai, eu quero te agradecer mais uma vez por essa manhã, te agradecer pela tua palavra, te agradecer, Senhor, porque o Senhor sempre tem algo para nós, o Senhor sempre tem algo novo para as nossas vidas. Então, a cada domingo, a cada manhã, as tuas misericórdias, elas se renovam sobre nós. Que a tua palavra, que é viva e eficaz, ela caia num terreno fértil do nosso coração nessa manhã, que traga transformação, que traga alinhamento, que traga decisões de mudança, e que o Senhor, ó Deus, nos conduza nessa hora e que a tua vontade seja feita nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Mas como você tem seguido a Jesus? De que maneira você tem aceitado essa missão de seguir a Jesus nos dias de hoje? Quem são os discípulos do século 21? Quem são os discípulos dos dias de hoje? Eu não sei se você acredita, mas eu acredito que da mesma forma como Jesus convidou, chamou discípulos no primeiro século, ele continua chamando pessoas, chamando discípulos no século 21, nos dias de hoje. Da mesma forma que Jesus estava interessado em mudar a vida das pessoas, da mesma forma que Jesus estava interessado em convidar pessoas para reproduzir nessas pessoas a vida dele, ele continua fazendo isso nos dias de hoje. Você crê nisso? Você crê que Jesus continua chamando pessoas nos dias de hoje, da mesma forma como ele chamou há centenas de anos atrás? Você crê nisso? Eu creio nisso. E aí eu pergunto para você nessa manhã, como você tem respondido esse chamado? Porque ele te chama todos os dias, ele me chama todos os dias. Ele continua me chamando. Eu quero separar aqui pelo menos 2 grandes grupos, grandes não, mas 2 grupos, aqui um grande e um não tão grande assim, de pessoas que seguiam Jesus. O primeiro é o grupo da multidão. Havia uma multidão que Jesus arrastava por onde ele ia. A Bíblia fala que Jesus, ele curava muitos enfermos, ele pregava o evangelho do reino por onde ele passava, e pessoas, ele arrastava pessoas com isso. Jesus constantemente estava rodeado de muita gente, mas muitos dessa multidão eram apenas espectadores, pessoas que observavam o que Jesus fazia, pessoas que gostavam de ouvir Jesus. Por exemplo, quando você pega Mateus capítulo 5, você vai ver Jesus
pregando o Sermão do Monte. Você vai perceber que ali estão os discípulos e ali está uma multidão ajuntada ouvindo Jesus. Eles gostavam de ouvir Jesus. Mas no meio dessa multidão, então, tinha esse tipo de pessoa, que eram simpatizantes, mas que não haviam ainda tomado uma decisão de estar mais próximo, uma decisão de estar mais comprometido com aquilo que Jesus dizia. Eles recebiam o que Jesus dizia e muitos deles continuavam a vida. Eles ouviam os sermões, mas muitos deles ali voltavam para suas casas, voltavam para suas famílias e continuavam vivendo da forma como eles já viviam antes. Temos também o grupo dos discípulos, que é um grupo de 12, de 70, um grupo dos mais próximos, um grupo de homens e de mulheres que se dispuseram a estar mais próximos de Jesus, numa decisão de não só ouvir, não só observar, mas de se entregar, de oferecer, de investir a sua vida à causa desse Cristo que não só chamava a atenção, mas que de alguma maneira eles olhavam Jesus como o Messias prometido a Israel. Se não estava tão claro assim na mente deles, mas ao longo desses 3 anos isso começou a se tornar mais claro na mente deles pela decisão que eles tiveram de dar crédito à palavra de Jesus. Então aqui nós temos um grupo bem maior, que é o grupo da multidão, e nós temos um grupo bem menor, que é o grupo dos discípulos. Um grupo de espectadores que observavam, que assistiam, como alguém que vai assistir, por exemplo, um espetáculo num teatro. Ele não tem nenhum tipo de comprometimento com aquele espetáculo, a não ser assistir e observar. Ele pagou a sua entrada, ele quer receber do espetáculo, ele quer assistir um bom espetáculo, ele quer ter uma noite agradável. E ele está ali para observar. Acabou o espetáculo, ele volta para sua casa, esperando o próximo espetáculo. Muitos que estavam na multidão era uma multidão de espectadores. Observavam, viam, se impressionavam, se simpatizavam, mas voltavam para casa, como se nada tivesse acontecido. Nós temos o grupo dos discípulos, que eram seguidores comprometidos, que eram seguidores que não só recebiam a palavra, mas que tinham decisões a partir da palavra. Espectadores são movidos pelo espetáculo, discípulos são movidos pelo propósito. Eu pergunto para você nessa manhã, onde você está? Qual grupo você está? Onde você se encaixa? Eu quero, nessa palavra, nem eu que faço isso, mas não tentar te convencer a nada. Eu quero nessa palavra só que você mesmo avalie a sua própria vida. Não estou aqui para te avaliar, porque eu também sou avaliado por ela, eu também recebo e essa palavra também passa por mim. Mas todo discípulo, ele já foi um dia um espectador. Todo discípulo um dia já esteve na multidão. Mas nem todo espectador será um discípulo. Nem todos que estavam na multidão se tornaram discípulos. Mas os discípulos um dia estiveram na multidão. O contexto dessa palavra é um texto muito interessante. Eu não sei se você já percebeu esse texto aí no teu evangelho. Ele não apareceu aí hoje, ele sempre esteve aí. Mas são 2 versículos que só Marcos registra, não tem nenhum outro registro sobre esse jovem, que fala da história de um jovem que seguia Jesus com um lençol. E no momento em que ele é abordado, o lençol é tirado e ele fica nu. Em outras palavras, ele fica como veio ao mundo, peladão. Imagina só que cena cômica para quem estava ali perto e vê e presencia isso. Agora, isso é muito sério, porque eu quero trazer essa ilustração nessa manhã
tentar passar isso para você, verdades a partir dessa ilustração de um homem vestido de um lençol e que, por conta de uma pressão, por conta de uma ação, ele acabou ficando sem roupa. Ele acabou ficando nu. Mas ele não fica nu por conta da pressão, ele fica nu porque ele sai de casa despreparado. Ele já sai de casa sem roupa. O contexto aqui é a prisão de Jesus. Jesus está naquele momento final. Judas o havia entregado, ele estava numa comitiva para entregar Jesus, para prender Jesus. Ali, por exemplo, a orelha do servo, do sumo sacerdote é cortada. Se você perceber os versos anteriores, do verso 43 ao verso 50, você vai perceber esses relatos. E no verso 50, há um dado muito interessante. O texto diz que todos abandonaram Jesus e foram embora. Todos fugiram. No momento em que Jesus mais precisava, todos o abandonaram. E se foram. E esse jovem aparece, como que do nada, vestido com um lençol. Alguns estudiosos que dizem que o jovem era o próprio evangelista Marcos. E eles falam isso como se Marcos, de alguma forma, quisesse assinar a sua obra, se colocando na obra, se colocando no evento. Só para você entender como é que seria isso, há poucas semanas nós fomos surpreendidos pela morte do Stan Lee. Eu não sei se você conhece, mas o Stan Lee foi o co-criador de vários heróis, super-heróis da Marvel. Né? O Hulk, o Homem de Ferro, os X-Men, Homem-Aranha é o mais conhecido aí. E nos filmes da Marvel, geralmente o Stan Lee fazia algumas aparições. Ele não era o ator, ele era o criador dos personagens, mas ele fazia questão de, em alguns filmes, ele se colocar na história, ele se colocar presente na história, e fez várias aparições nos filmes da Marvel. É um pouco disso que Marcos está fazendo aqui. Ele se coloca na história e ele faz um registro dele mesmo aparecendo na história. Alguns estudiosos acreditam que esse seria o motivo desse jovem aparecer de uma forma tão inusitada e de só ter esse relato em Marcos. Uma outra teoria que eu poderia levantar aqui é que esse jovem estava dormindo na sua casa, fica sabendo do que está acontecendo com Jesus, se levanta pela curiosidade, vai até o movimento e esquece até de botar uma roupa, só se veste com um lençol, saindo na correria. Você já saiu na correria de casa vestindo uma meia de uma cor, meia de outra? Já saiu na correria de casa colocando a roupa no avesso? Eu espero que você nunca tenha saído na correria de casa esquecendo de colocar a sua roupa, esquecendo de vestir a roupa. Eu só espero isso. Mas esse jovem também sai de casa dessa forma, na pressa, na correria. Então eu quero tirar algumas coisas desse episódio aqui. Mas veja bem, deixa eu deixar claro para você algo. Nós não podemos traçar o perfil de ninguém por conta de uma atitude isolada. Eu sou psicólogo por formação e aí algumas pessoas chegam para mim falando de algumas situações isoladas, fora de contexto, e querem um diagnóstico disso. Eu falei, mas eu não tenho uma bola de cristal, eu não tenho nada aqui para entender o que está na cabeça da pessoa, sendo que nem bola de cristal faz isso. Eu não consigo fazer isso, porque ninguém pode ser analisado por conta de uma situação isolada. Então eu não quero aqui traçar o perfil desse homem, desse jovem, por conta de uma situação, mas quero pegar a ilustração. Estão compreendendo o meu caminho aqui dessa manhã? Eu vou pegar a ilustração. Um jovem vestido com um lençol foi encontrar Jesus. Quais as lições, os princípios que, pensando na minha palavra inicial, espectadores ou discípulos, qual grupo nós estamos? Alguns princípios que eu tiro dessa palavra. Primeiro, para que nós sejamos, então, nos dias de hoje, reais discípulos de Jesus. Primeiro, entenda que envolvimento não é sinônimo de comprometimento. Diga comigo, envolvimento não é comprometimento. Qual é a imagem que eu tiro desse texto, dessa situação?
o jovem, a Bíblia fala, diz que ele estava envolvido por um lençol. Então pega essa palavra, envolvido. Ou seja, a única roupa que esse jovem vestia naquele momento era o seu lençol. Ele estava envolvido por aquele lençol, ele estava coberto por aquele lençol. E aí, trazendo para o nosso relacionamento com Jesus, quando nós estamos apenas envolvidos com Jesus e não comprometidos, nós somos movidos pela ocasião, nós somos movidos pela curiosidade, nós somos movidos pelo movimento, pelo lugar, e não pela pessoa de Cristo. Nós corremos o risco, por exemplo, de sair de casa porque a música é boa, nós corremos o risco de sair de casa porque a igreja é aconchegante, porque tem ar-condicionado, porque eu estou acostumado a ir no culto das 10h30 todo domingo. Mas aquilo não me compromete de nenhuma forma. Eu estou apenas envolvido pelo bom ambiente, eu estou apenas envolvido pela boa música, eu apenas estou envolvido pela localização, eu estou envolvido pelos atrativos do lugar, mas eu me esqueço muitas vezes que eu preciso estar comprometido com a pessoa do lugar. No caso, Jesus. Aquele jovem envolvido por um lençol, foi movido, não sabemos, talvez por uma curiosidade, por um movimento que ele percebeu na rua, e ele sai de casa envolvido. E quantas vezes nós também não saímos de casa apenas envolvidos por Jesus, apenas envolvidos com a igreja, apenas envolvidos pelo reino. Mas quem é discípulo de Jesus não pode ficar apenas no envolvimento. Jesus alertou sobre isso na sua vida inteira. Eu não estou tirando aqui palavras isoladas, mas se você for perceber, por exemplo, em Marcos capítulo 8, versos 34 e 35, eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: Jesus chamou a multidão e os discípulos, os dois grupos. Ele chama a multidão e chama os discípulos. Ele diz o seguinte: se alguém, olha a expressão de condição, condicional, se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses e seja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho, terá a vida verdadeira. Percebe que, e aí eu poderia te dar outros textos também, que Jesus ao longo da sua vida vai colocando para os discípulos e para a multidão. Ele não fecha nos 12. Ele escolhe 12, tem os 70, mas a porta nunca está fechada. Jesus sempre está convidando a multidão a sair dessa posição de meros espectadores para assumir um compromisso real, sair do envolvimento para o comprometimento. A diferença entre espectador e discípulo está no comprometimento. Como eu disse no início dessa palavra, o espectador não tem comprometimento com o espetáculo. Ele chega na hora, vai embora depois que acaba e acabou. Não tem comprometimento nenhum com aquilo. E espera talvez o próximo show, espera talvez o próximo espetáculo, trazendo para nós aqui, quantas vezes, queridos, nós encaramos o culto como um espetáculo. Nós estamos aqui, mas é como se não estivéssemos. Nós estamos aqui, mas pensando no próximo compromisso, pensando na próxima agenda, querendo até que o culto acabe logo, porque senão eu vou me atrasar para o próximo compromisso. Quantas vezes nós estamos aqui e encaramos, eu me coloco nisso, encaramos isso como um mero espetáculo, e é bem parecido. Você está sentado numa cadeira confortável, nós temos uma plataforma, tem um ambiente climatizado, você tem lá uma cara de anfiteatro. O que muda aqui não é a questão física, porque aqui tem muito cara de um anfiteatro. O que muda aqui é o motivo, é a essência, é o porquê estamos aqui. Você não vai no teatro para adorar a Deus.
Você não vai assistir um espetáculo para adorar Jesus. Não vai, né? É claro, tirando as exceções. Mas você vai num teatro para assistir um espetáculo. E na igreja? Você vem para quê? Eu venho para quê na igreja? Jesus chamava os discípulos e disse o seguinte: por que vocês estão me seguindo? Qual é o propósito de vocês andarem atrás de mim nas ruas da Galileia? Jesus disse: se alguém quer ser o meu seguidor, então que esqueça os seus próprios interesses. Em outra tradução diz, que negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, Jesus fala, esteja pronto para morrer. E aí sim me siga. Ou seja, diante de Jesus, não dá para ficar no meio termo entre o compromisso e o comprometimento e o envolvimento. Ou você está envolvido, ou você está comprometido, não tem jeito. E deixa eu dizer uma coisa para você, a salvação é gratuita, mas ser discípulo de Jesus nos custa tudo. A salvação é de graça, e não é nada que a gente faça para ser salvos, mas para ser discípulo, sempre vai nos custar alguma coisa. Sempre custa algo em nós. Então a primeira diferença que eu quero compartilhar com você nessa manhã, é que comprometimento não é sinônimo de envolvimento. E em Jesus, Ele nos chama nos dias de hoje para sermos mais comprometidos do que envolvidos. Eu não sei como isso alcança o seu coração e eu vou para o segundo princípio. A segunda coisa que me chama a atenção é que Jesus ainda chama homens e mulheres nos dias de hoje para se relacionarem com Ele em integridade e não pela metade. Diga comigo, integridade e não pela metade. Mais uma vez, vamos pegar a ilustração desse jovem? Ora, ele estava vestido pela metade. Ele não tinha roupa, ele estava só coberto pelo lençol. Integridade é sinônimo de inteireza, de plenitude, de totalidade. E aquele jovem sai de casa vestido pela metade. Indefeso, sabe, sem preparação alguma, diante do ataque que ele sofreu, ele fica sem roupa. Por quê? Porque não estava preparado, o lençol caiu, e ele fica sem roupa em plena rua. Aí a pergunta que eu quero lançar para o seu coração nessa manhã, você já se entregou por inteiro a Jesus? Ou ainda falta os outros 50%? Jeremias 29:13 vai dizer que vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração, e eu me deixarei ser encontrado por vocês. Mas você percebe que o profeta deixa claro, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Quando me procurarem de todo o coração. E aí sim, eu me deixarei ser encontrado por vocês. Eu pergunto para você, o que tem dividido nos dias de hoje o seu relacionamento com Jesus? O que está na balança, muitas vezes, que a gente coloca? Às vezes é o tempo. Nós vivemos numa sociedade apressada, a gente não tem tempo, muitas vezes, para muitas coisas. Às vezes a gente fala que a gente não consegue estar diante de Jesus de uma maneira mais plena, porque a gente não tem tempo. Mas é uma decisão sua, usar, ou como usar as 24 horas que você recebe todos os dias, e todo mundo recebe na mesma medida. Às vezes é uma coisa que você precisa abandonar, e que ainda não abandonou, e aí por isso fica pela metade. Você já viu como é ruim, por exemplo, um serviço pela metade? Lá da minha casa, na minha janela, eu observo um prédio, e eu não sei por que motivo esse prédio foi pintado pela metade. Não é nem pela metade, ele está, eu diria que, 75% pintado, a parede. Aí você pode dizer assim para mim, pastor, por conta da chuva, eles deixaram para pintar depois, mas isso já tem quase um ano. Então tem uma parte do prédio que está toda amarela e a outra parte está toda branca. Eu não acredito que seja por conta de estilo, de fashion, de dar uma colorida. Não pode ser.
de fazer um degradê, fazer um destoado amarelo. Não pode ser. O prédio está pintado pela metade, já tem quase um ano. Eu já moro nesse prédio há quase um ano. Nesse apartamento onde eu estou atualmente. Como é ruim você deixar as coisas por fazer na sua vida. Como é ruim você deixar as coisas pela metade. Mas a mesma coisa se aplica a Deus. Como é ruim se relacionar com Deus só no 50%. Só no nível da metade. Porque você prova do que Deus tem para você no nível do seu relacionamento. Você lembra da palavra de Paulo que diz que você semear pouco, você vai colher pouco. Se você semear muito, você vai colher muito. Não está dizendo que nós não vamos colher, está dizendo que nós vamos colher no nível da nossa semeadura. A mesma coisa é com Deus. Você colhe no relacionamento com Deus no nível da sua semeadura nesse relacionamento. É assim para tudo. Deus não te chamou para viver pela metade. Deus te chamou para viver 100% para a glória dEle nos dias de hoje. Amém, queridos? 100%. Não é 50, não é 60, não é 70, não é 80, não é 99, é 100%. Não é 99% de obediência, não é 99% de santidade, não é 99% de fidelidade, é 100%. Paulo diz em Romanos 12:11, trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos, sirvam ao Senhor com o coração cheio de fervor. Eu quero chamar a sua atenção para essa palavra, entusiasmo. No grego, entheos, ou seja, Deus dentro. O que Paulo está dizendo? Trabalhem, vivam, se lancem com entusiasmo, ou seja, Deus dentro de vocês, assumindo a vida de vocês. Eu pergunto para você, Jesus já assumiu 100% da sua vida? Jesus já assumiu 100% da sua agenda? Jesus já assumiu 100% das suas decisões? Jesus já assumiu 100% dos seus compromissos? Jesus já assumiu 100% das suas posturas? Jesus não chamava, naquela época, discípulos pela metade. Nos dias de hoje, ele também continua não chamando discípulos pela metade. Integridade e não metade. Terceiro lugar, que eu aprendo com esse jovem, é que se eu quero ser, nos dias de hoje, um real discípulo de Jesus, eu preciso superar a produtividade para viver na profundidade. Diga comigo, superar a produtividade e viver na profundidade. Você sabia que você pode ser produtivo sem ser profundo? Você sabia que com Deus você pode ser produtivo sem ser profundo? Pastor, em que isso se aplica a essa ilustração que o senhor está trazendo? Vou te mostrar. A Bíblia fala que o jovem saiu de casa vestido com um... Pergunto para vocês, deu certo ou não a vestimenta dele? Naquele momento? Naquele primeiro momento? Aplicou ou não? Aplicou. Pode não ter dado certo depois que o prenderam, mas se ninguém percebe ele ali, ele continuaria ali, com um lençol de boa. Ou seja, o que eu quero trazer isso para você? O lençol, e até certo ponto, foi funcional, foi útil, mas era raso, não tinha nada embaixo. Era raso, era uma vestimenta rasa. Tem gente, nos dias de hoje, trocando a profundidade pela produtividade. Ou seja, faz muito para Deus, mas não se coloca inteiramente como filho de Deus. É produtivo, ele faz, ele age, é funcional, mas muitas vezes não descobre a sua essência, não percebe a sua identidade. E aí eu preciso dizer para você e para mim que nós não somos a nossa produtividade. Você não é o que você sabe fazer em Deus.
Você é em Deus. E quando você descobre a sua identidade, Ele te impulsiona a fazer alguma coisa. Ele te impulsiona a agir numa mente diferente. Mas nós vivemos numa sociedade hoje muito produtiva. Se a gente não produz nada, a gente é preguiçoso. Se a gente não produz nada, a gente está deixando a desejar. A gente tem que sempre entregar um resultado concreto, produtivo. Ok, tudo bem, eu entendo isso. Eu entendo isso tudo. Mas em relação a Deus, será que dá para a gente transferir isso em relação a Deus? Por exemplo, tem gente que não acredita no perdão de Deus se não fizer alguma coisa. Não basta o que a palavra diz, que se você se arrepender, então Deus vai te perdoar, Deus vai lançar sobre você o perdão dele. Não, ele precisa, além dessa palavra, fazer alguma coisa para se sentir perdoado. Isso é uma relação rasa, isso é uma relação baseada no útil, na utilidade, naquilo que é funcional, e não na essência, não na profundidade, não na intimidade. Porque antes de Jesus estar interessado na sua produtividade, ou seja, naquilo que você pode fazer, Jesus está interessado na sua profundidade, na sua intimidade com Ele. Amém, querido? Obra por obra não leva a lugar nenhum. Atividade por atividade não leva a lugar nenhum para Deus. Você pode estar cantando aqui na frente, sendo muito produtivo, tendo muitos talentos, e não ser profundo em Deus. Você pode participar do ministério de intercessão, estar aqui toda semana, cumprindo a sua agenda, a sua escala de oração, sendo produtivo para a intercessão, mas ainda assim ser raso diante de Deus. O pessoal da mídia pode aí ser craques em tecnologia, serem muito produtivos, entregarem um serviço 100% de qualidade e ainda serem rasos diante de Deus. Eu posso ser um pastor muito produtivo, mas pouco profundo. Eu posso ser um pastor muito produtivo, de entregar todas as minhas tarefas em dia, de entregar tudo certinho, tudo como rege a cartilha do bom pastor, e ainda assim continuar com um relacionamento raso, superficial, como aquele lençol estava cobrindo aquele jovem. Olha o recado que Jesus dá à igreja de Laodiceia. Apocalipse 3, 15 a 17 diz assim: eu conheço as suas obras. Eu sei que você não é frio e nem quente, melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Não reconhece, olha o que o texto diz, não reconhece, ou seja, você não está reconhecendo, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Se você for pegar a história da igreja de Laodiceia, você vai ver que era uma igreja produtiva, era uma igreja que tinha obras, que tinha ministérios, que fazia tudo direitinho, era uma igreja rica, abastada, mas que Jesus estava do lado de fora. Era uma igreja que batia no peito e dizia assim: nós não precisamos de nada, nós temos tudo o que precisamos. E aí Jesus está dizendo para ela, para essa igreja: eu conheço as suas obras, eu sei o que você está fazendo, mas você na verdade é cego, não é nem frio e nem quente, você é morno. Você já tomou água morna? Pense num dia em que você está com muita sede, como eu aqui agora, e você chega em casa atrás de uma água geladinha e só tem água morna. Eu prefiro ficar com sede, porque a água morna, ela causa náuseas, dá vontade de jogar tudo para fora. É um pouco disso que Jesus, na cidade de Laodiceia, tinha uma fonte de águas mornas. Jesus fala a linguagem da cidade para mostrar para aquela igreja o que ele estava querendo dizer. Vocês estão como essa fonte de águas mornas, estão me causando náuseas, porque vocês são mornos. Vocês não são nem frios e nem quentes. Se relacionar com Jesus na superficialidade é ser morno, é não se aprofundar, é não descer, é não se lançar para a intimidade,
Pasmem, muitos de nós ficamos com medo da intimidade, muitas vezes. Porque na intimidade, você descobre coisas que na superficialidade você não estava vendo na sua vida. Então muitos fogem da intimidade, por incrível que pareça, porque é difícil ser íntimo. A gente não fala que a intimidade é um passo para a falta de respeito? A gente não fala isso por quê? Porque na intimidade a gente descobre um monte de coisa que a gente não sabia. Quer exemplo melhor desse do que o casamento? Quantas pessoas aqui já descobriram coisas novas no casamento que não sabia na época de namoro? No casamento, na intimidade, você começa a descobrir algumas coisas que na época você não sabia que aquela pessoa agia dessa forma. Ué, você faz isso? Ué, é você? Eu casei com a pessoa certa? Não, é a pessoa certa. Só que agora você está num nível de relacionamento mais profundo. Por outro lado, a intimidade traz benefícios que a superficialidade não traz. A Bíblia fala que há tesouros escondidos na intimidade, que só são entregues e só são revelados para aqueles que vivem na profundidade, na intimidade com Deus. Amém? E não tem jeito. Não se gera profundidade na produtividade. Não é o quanto que você faz que vai agradar a Deus. É quem você é. É diferente. É a maneira como você se lança. Não é quanto você faz, não é quanto você vem à igreja, não é quanto você cumpre horário, não é quanto você, faz tudo bonitinho para Deus. Não! A produtividade não gera intimidade. A intimidade é gerada no secreto. A intimidade é gerada na bênção de estar na presença de Deus. A intimidade não é gerada na utilidade, não é o quanto você consegue fazer, é quem você é em Deus e o quanto você se descobre nisso. Jesus fala, fechem a porta do quarto de vocês e orem ao Pai que está em secreto, e seu Pai que vê em secreto o recompensará. Na pressão, irmão e irmã, não é a sua produtividade que vai fazer a diferença. Na hora da pressão, é o quanto você conhece a Deus que vai fazer a diferença. É a sua intimidade com Ele, é a sua profundidade com Ele, que vai permitir que você esteja seguro, mesmo diante de um vendaval, mesmo diante de uma tempestade. Os discípulos, no meio de uma tempestade, eram muito produtivos, eles eram pescadores profissionais, mas no meio da tempestade, a Bíblia diz que eles se apavoram, porque produtividade não serve para nada no meio de tempestade. Tempestade é vencida na presença de Deus, no quarto de portas fechadas, na vida de oração, na certeza de quem somos. Se somos filhos, somos protegidos, amados, e Deus está conosco. Mas quem só consegue se relacionar com Deus fazendo alguma coisa, na hora que o negócio aperta, se vê sozinho, porque não tem relacionamento com esse Pai, para além da sua atividade, para além da igreja, para além do culto, para além da célula. Eu quero terminar essa palavra conversando com você rapidamente sobre Lucas 15. Se você quiser abrir a sua Bíblia, pode abrir, nós estamos terminando. Em Lucas 15 você tem dois contrastes muito interessantes. Em Lucas 15, você conhece essa história, você tem o filho perdido, preste atenção nisso, dentro de casa, e o filho perdido fora de casa, mas com uma mesma mentalidade, que é a mentalidade produtiva, e não a mentalidade de filiação. Veja comigo, vou te provar. Lucas 15, versos 17 a 19, o filho perdido fora de casa. Ele diz assim, caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Olha o que ele diz, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus. Mente produtiva. Ó a mente desse filho que estava perdido fora de casa, ele pensa o seguinte, eu só vou ser aceito de volta se eu fizer alguma coisa.
Trata-me como um dos teus empregados. Olha o que o pai responde. O pai que tenta restaurar a intimidade com o filho. Não está, nesse momento, nem um pouco se lixando com a produtividade dele. Ele quer restaurar a intimidade, ele quer o filho de volta. Ele diz o seguinte: a seguir levantou-se, verso 20, foi para seu pai, e estando ainda longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou, e o filho disse: pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel no seu dedo, calçado em seus pés, tragam um novilho gordo, matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Verso 24, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Em que momento o pai aqui coloca como condição para o filho voltar para casa que ele trabalhe para ele? Que ele faça alguma coisa? Não. O pai que quer restaurar a mentalidade de filho no filho dele, está falando de festa. Filho, você voltou, vamos festejar, porque o meu filho que estava perdido foi encontrado. Vamos festejar. Filho, para de pensar naquilo que você pode fazer para ser aceito. Eu já fiz algo por você e por isso você já foi aceito. Então, não é o que você faz ou deixa de fazer que fará com que Deus te aceite mais ou menos. Ele já te aceitou e já te reconhece como filho e filha. Então, você já pode viver uma vida livre no relacionamento com Ele e ser profundo nele. Mas havia um filho perdido dentro de casa. Verso 28 e 29 diz o seguinte: o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar, então seu pai saiu. Olha o pai de novo aí, tentando restaurar a imagem de filho. O pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Não se manifeste. Já orou dessa forma? No momento de desespero? Jesus, eu sou teu servo, eu nunca desobedeci os teus mandamentos, eu nunca desobedeci as tuas ordens, por que eu estou passando por essa situação, Jesus? Mas olha, pai, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos, verso 31, disse o pai para esse filho perdido dentro de casa: meu filho, você sempre está comigo, tudo o que eu tenho é seu. A mente produtiva, ela nos tira a mente de filhos e nos faz pensar que quanto mais nós fazemos algo para Deus, mais nos aproximamos de Deus. A mente da intimidade, que é a mente de filho, ela nos revela um destino. Ou seja, quando o pai restaurou a mentalidade de filho, o pai estava dizendo o seguinte: filho, tudo que eu tenho é seu, essa casa é sua, toda a minha fortuna é sua, todo o meu dinheiro é seu, tudo que eu tenho aqui é seu. Você não tem que ganhar uma casa, você já ganhou uma casa. Na intimidade, você já tem um destino certo. O destino certo é a presença do Pai e tudo aquilo que o Pai pode te proporcionar. Compreendeu isso? Pastor, então a gente não precisa fazer nada? Não estou dizendo isso, querido. Eu estou dizendo para você não substituir o que você faz por aquilo que você é. Deus não vai olhar primeiro o que você faz. Deus vai olhar primeiro quem você é. E você é filho para Ele. E você é chamado a viver como tal. Nessa manhã, Jesus nos convida a sairmos daqui com uma decisão. Nos chama a um novo nível de relacionamento com Ele. Comprometidos, inteiros e profundos. O que eu quero entregar para você, para a gente orar, é um pouco
da palavra que Jesus liberou para os discípulos e para a multidão. Se alguém quiser me acompanhar, então, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser me acompanhar, comprometa-se, seja inteiro e seja profundo. Quero orar com você. Vou convidar você a ficar de pé, né? Quanta coisa que nós podemos aprender, né? Com um homem com um lençol. Quem diria que um homem com um lençol teria alguma coisa para ensinar para a gente? Mas muito mais do que isso, hoje o Espírito Santo quer te dar uma opção. O Espírito Santo quer dizer o seguinte: meu filho, minha filha, eu tenho uma vida para você comigo. Eu tenho uma vida para você. Eu tenho uma vida para você no seu trabalho, na sua faculdade, na sua família, em casa. Há algo que eu quero fazer primeiro em você e depois fazer através de você. Nós já ficamos muito presos à religião, gente, muito presos à igreja no sentido físico da palavra. Nós achamos que servir a Jesus já está aqui dentro. Aqui a gente não vem para receber nada, aqui a gente vem para celebrar. Você não vem aqui para encontrar Jesus, pelo amor de Deus. Se você vir aqui nessa casa para encontrar Jesus, misericórdia, porque Jesus você encontra onde você está, inclusive aqui. Mas esse não é o único lugar da presença. Eu vou para o culto hoje para adorar a presença de Jesus. Amém. Mas e na sua casa, no seu trabalho? O que você faz? Na internet? Hein? Nas postagens lá da sua rede social, naquilo que você compartilha. O que você faz? Aí é você? Adorar Jesus é só na Marechal Deodoro 80. 80, né? E fora daqui você volta a ser você mesmo. Jesus está te chamando para um relacionamento mais profundo com Ele. Onde você é discípulo e faz discípulo onde você está. Onde você dá mais do que recebe. Onde você não está interessado naquilo que você pode receber. Os discípulos, quando foram chamados, a Bíblia fala que eles largaram tudo. Eles deixaram os barcos na praia e foram atrás dele, porque eles acreditavam naquilo, eles entendiam que aquilo de alguma forma movia a vida deles, movia o coração deles. O dia que nós estivermos com essa mentalidade, nós deixaremos de prestar atenção em algumas coisas que ficam em segundo plano. Eu quero convidar você a orar, fechar os teus olhos. Eu não vou te convidar para vir aqui para o altar. Eu quero que você ore aí onde você está. Você sabe a decisão e a escolha que você precisa tomar nessa manhã. E eu quero deixar bem claro, por favor, eu me coloco nessa palavra, porque essa palavra passa por mim. Eu fui muito confrontado nessa palavra a ser mais comprometido, a ser mais profundo, sabe, a ser mais íntegro, a entregar 100% da minha vida a Jesus todos os dias, a viver 100% do plano dele na minha vida todos os dias, a não viver 80%, não viver 70%, não viver 90%, a viver 100%, 100%, 100%, 100%, para que ele seja glorificado, para que ele apareça, para que Jesus seja adorado, para que o nome dele seja manifesto na terra, para que o nome dele seja ovacionado, para que o nome dele seja adorado onde eu for, através da minha vida. Não porque eu tenho alguma coisa, mas ele em mim, entende? Ele em mim. Então feche os teus olhos, coloque a sua vida diante do Senhor, faça a sua oração debaixo dessa palavra. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor, naquela época,
chamou discípulos, chamou pessoas, multidões foram atraídas, mas o Senhor não estava interessado num relacionamento com a multidão. O Senhor estava interessado num relacionamento para além de uma multidão. O Senhor estava interessado num relacionamento com pessoas. E pessoas são, ó Deus, instrumentos, são, ó Deus, instrumentos usados nas tuas mãos para que o nome do Senhor seja glorificado na terra. Pessoas são pessoas. Pessoas não são coisas, pessoas não são ferramentas. O Senhor não estava interessado em ferramentas, o Senhor não estava interessado em coisas, o Senhor não estava interessado num material para ser usado. O Senhor estava interessado em pessoas para serem transformadas, e pessoas transformadas transformam, pessoas transformadas levam transformação, pessoas que são tocadas tocam, pessoas que são alcançadas, alcançam. Por isso o Senhor tratou e transformou pessoas, para que essas pessoas transformadas e alcançadas também transformassem. E assim o Senhor continua fazendo hoje. Hoje o Senhor continua chamando não multidões, mas discípulos. Homens e mulheres que tomem uma decisão por um relacionamento comprometido, inteiro, profundo, que não se relacionam com o lugar, que não se relacionam pela ocasião, que não se relacionam pela boa música, pela boa acomodação, que não se relacionam pela boa localização, que não se relacionam pela mídia, que se relacionam pela experiência na presença do Senhor, que se relacionam com uma pessoa que é o Senhor, e não com um lugar simplesmente. Ah, Senhor, o Senhor continua chamando nos dias de hoje discípulos para transformar a terra. O Senhor continua chamando hoje, nos dias de hoje, discípulos para fazer a diferença. Em casa, no trabalho, na igreja, fora da igreja. O Senhor continua chamando hoje discípulos e discípulas para, de alguma forma, provocarem um reboliço santo nos dias de hoje. E eu creio, Senhor, que aqui nesse lugar há discípulos e discípulas do Senhor. Eu creio que aqui nesse lugar não há só espectadores, de forma nenhuma. Eu creio que nesse lugar há discípulos que o Senhor já chamou e que já aceitaram o desafio do discipulado, que já aceitaram o desafio de serem comprometidos, já aceitaram o desafio de serem inteiros, de serem profundos. Ah, Senhor, então em nome de Jesus, que nós sejamos enviados nessa manhã para o destino profético do Senhor para nós, que nós sejamos enviados para fazer a diferença lá fora, sejamos enviados, Senhor, para sermos discípulos e reproduzir o que o Senhor fez, reproduzir, ó Deus, o que o Senhor nos entregou. Que sejamos enviados para viver 100% da sua vida, da vida do Senhor nos dias de hoje, da vida do Senhor nos dias de hoje. O que o Senhor quer levantar nos dias de hoje são discípulos, homens e mulheres que estejam interessados em dar a sua vida, em investir a sua vida a uma causa maior, a algo maior, a um nome maior que o seu próprio nome. E que em nome de Jesus a tua glória, ela percorra essa cidade, que a tua glória, Senhor, ela percorra a terra, através dos nossos pés, através do nosso testemunho e da nossa vida. Nós oramos nessa manhã, Jesus, entregamos tudo ao Senhor e declaramos, Pai, conta conosco, conta comigo, conta com a gente, conta com os discípulos aqui nesse lugar, e que através da sua vida em nós possamos impactar essa nação, impactar essa cidade, impactar o lugar onde o Senhor nos semeou. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Que Jesus te abençoe em nome de Jesus.